Oi pessoal, bem-vindos a mais uma sexta-feira aqui no Muita Fé, Muito Axé. E claro, trazendo para vocês a leitura, né, dessa semana, já que semana passada, né, por conta da correria, eu não consegui gravar o vídeo de vocês, tá? Então, como vocês já puderam ver aí, né, no título do vídeo, na capa do vídeo, hoje a gente vai fazer uma pergunta bem aberta também, tá? Justamente sobre o que esperar dos próximos dias, o que pode acontecer nos próximos dias, tá? Então, você que tá aí, escolhe já entre o cristal vermelho ou o cristal ametista, pra gente fazer, né, uma leitura, uma filtragem aí da energia que melhor vai se adaptar para você. Lembrando que primeiro nós temos a leitura do Vladimir, do cigano Vladimir, que é para todos, e depois a leitura dos cristais, tá bom? Lembrando também, se você precisa de uma leitura específica para o seu momento, para a sua situação de vida, para a sua realidade, né? Algo exclusivo, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui na tela. E eu vou deixar na descrição também para fazer a sua leitura particular, tá bom? E aí eu tô trazendo aqui para vocês, né? Foi um dos motivos dessa semana eu não ter conseguido gravar o vídeo. É justamente o fato dos banhos energéticos do Muita Fé, tá bom? Nós temos os banhos, que são produções, né, aqui do próprio canal, justamente para diversas situações, né? O banho justamente de saúde, né, para quem precisa aí de um reforço na saúde, né, para quem quer manter ali, né, a saúde de ferro. Justamente também, né, a limpeza energética, limpezas de descarrego, os banhos de proteção, tá? Hoje em dia é extremamente necessário aí para quem vive até em grande cidade, principalmente. Os banhos de prosperidade, tá? Os extratos de Júpiter e claro, né, mas não menos importante, né, por estar aqui no último, a gente tem também os banhos para magnetismo pessoal e amor, tá? Se você precisa, pode entrar em contato, tá? Que é tudo fabricação aqui do Muita. Além dos tarôs, a gente trabalha com essa parte energética. Então, sem mais enrolação, enquanto vocês escolhem aqui entre o cristal vermelho e o cristal ametista, já escolhe também o seu banho, que a gente envia para todo o Brasil. E aí, a gente já começa as leituras, tá bom? Só um momentinho. E vamos lá, né, com a leitura do Vladimir. Lembrando que essa leitura do Vladimir é uma leitura geral, tá? É para todos, tanto que escolherem o cristal vermelho, como para quem escolheu o cristal ametista, tá? É muito importante vocês terem essa noção, porque nesse momento a gente não faz pergunta, né? A gente só deixa pro cigano mesmo, pro cigano Vladimir, né, para as caravanas, o que precisa ser dito, o que a gente precisa, né, nesse momento ouvir. Lembrando que se a mensagem ela não for para você, como é uma leitura coletiva, você pode fazer a sua leitura particular, a sua leitura exclusiva comigo, ao mesmo ponto, tá, que aqui no vídeo, se a mensagem ela não serve para você, entrega, agradece, porque para outros pode ser que sirva. E para você, talvez com o tempo, né? Talvez não no momento desse vídeo que você está assistindo, mas posteriormente, né? Então é muito importante a gente ter essa noção também. E enquanto a gente embaralhou aqui, foi conversando, já embaralhamos. E a primeira carta que vem é a carta do observador, tá? O que acontece? Primeiro ponto que é importante a gente conversar, é um ponto importante da gente comunicar, é que de imediato, né, nós temos uma situação aqui bem abrangente em que você está sendo observado, você está sendo analisado por terceiros, tá? Então é uma situação que a gente até pode dizer, toma muito cuidado, né, com as suas atitudes, com as suas palavras, porque é uma situação em que você está sendo avaliado, você está sendo analisado, seja profissionalmente,
seja dentro da família, dentro, né, do círculo de amizades, você está sendo analisado. Tome cuidado, tá? É um período, lembrando que a mensagem do Vladimir ela vale tanto para agora como para os próximos dias, né? É uma situação em que muito cuidado com aquele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, entende? Porque é uma situação que você tem que estar muito alinhado com o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Não adianta você querer pregar uma coisa para terceiros, fazer com que acreditem, né, nas coisas que você fala, nas coisas que você diz, nas suas crenças, se nem mesmo você coloca em prática. Então toma muito cuidado. Para uma outra parcela, tá? Mas aí é uma questão de uma parcela muito menor, a gente fala de uma necessidade de atenção a detalhes, tá? Muito cuidado com detalhes, muito cuidado com a falta de atenção, muito detalhe com as letras miúdas, tá? Muito cuidado com isso, para você não ter nenhum tipo de problema posteriormente, tá? É aquele negócio, mais vale você muitas vezes fazer de uma forma um pouco mais lenta, porém um trabalho certo, do que você fazer correndo e depois ter que refazer, ou pior, né? A situação não permitir nem que você refaça. Então presta bastante atenção. Né? A carta da tenda. Então aqui a gente está falando justamente, né, como eu comentei, a maior parcela é justamente de vocês estarem passando num período em que as pessoas estão analisando, as pessoas estão estudando, as pessoas estão pesquisando sobre vocês. Então tomem muito cuidado, tá? Não ajam diferente do que vocês são. Não tentem ser o que vocês não são. Porque as pessoas vão perceber. Eu não estou falando que vocês mentem, que vocês são falsos. Não é isso. Mas é um período em que muitas pessoas vão entender dessa maneira. Que por uma pressão externa, né, o interior precisa mudar. Porque algumas pessoas já tiveram oportunidades de mudar, algumas pessoas já tiveram oportunidades de fazerem as coisas acontecerem, mas não tomaram atitude quando podiam. Então agora é uma situação que realmente para muitos o externo vai começar a pressionar, o externo vai começar a exigir. Então tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado com isso. Outro ponto, né? A questão do observador, vocês estarem sendo observados, é claro que existe um pouco da pressão externa, querendo de vocês o melhor, analisar se vocês, né, são alinhados com os seus próprios propósitos. Mas é uma situação em que nos próximos dias, muito mais, né, nos próximos períodos de tempo, nos próximos ciclos, o foco de vocês tem que estar em melhorar. A carta da tenda, ela seria muito próxima, né, no tarô, ela seria muito próxima à carta do eremita. Então é o período realmente de muitas vezes até uma reclusão para vocês poderem analisar o que está de errado, o que vocês precisam mudar, o que não está servindo mais para a realidade de vocês. Então vocês precisam ter essa noção, vocês precisam ter esse entendimento, tá? É muito importante vocês terem essa noção. É muito importante vocês entenderem que já é para ontem. Vocês têm que amadurecer. Tá? E não estou falando que são imaturos, que são infantilizados. Mas muitos assuntos, muitas vezes, você não quer conversar, você não quer se defrontar com determinadas situações porque não quer, porque não gosta. E na vida a gente não tem isso. Na vida a gente tem que enfrentar o que aparece e bora lá. Então é um período realmente de vocês assumirem até uma responsabilidade de vocês com vocês próprios para mudarem, para crescerem, para vocês se fortalecerem, tá? E a carta da água, né? Não ironicamente, né? É justamente um período de adaptação. Vocês precisam se readaptar.
Vocês precisam entender que hoje vocês cabem neste espaço. Amanhã ou depois vocês vão ter que caber em outro espaço. Então não sejam inflexíveis, não sejam, de uma maneira muito geral, não sejam duros com os outros e consigo mesmos. Vocês precisam entender que a mudança começa por dentro. Que a mudança começa quando você quer mudar ou quando você percebe que precisa mudar. Porque a mudança nem sempre vem de uma forma boa, de uma forma positiva. Eu costumo falar muito da visão do tarô que eu tenho ali na prática, nesses 16 anos de tarô. É uma situação que o universo ele te dá oportunidades de mudança. Você percebe, você olha, mas você não quer. Chega um momento em que acabou. Eu te dei a oportunidade de fazer por bem, então agora vamos por mal. E aí é onde ele passa a foice, é onde ele desce a porrada mesmo. E aí as pessoas falam, ai meu Deus, o pior aconteceu. Muitas vezes o pior foi porque você não quis mudar antes. Então, entendam a necessidade de mudança. Vejam na realidade de vocês o que precisa ser mudado. Tá? Entendam isso, percebam e vejam o que precisa ser mudado para vocês tomarem as atitudes e fazerem isso acontecer da melhor maneira possível. Tá bom? Mensagem é um pouco dura, é uma mensagem um pouco capada ali no sentido de ser chute no chute no peito, então analisem certinho, tá? E se você já conseguiu escolher entre o cristal vermelho e o cristal ametista, a gente vai começar a leitura de vocês agora. E bora lá, já começando aqui com quem escolheu o cristal vermelho. Vamos ver o que vocês podem esperar, para os próximos dias. Vamos colocar aí um período de 20 dias, um período de 20 dias, não mais do que isso, porque aí a gente consegue trazer uma exatidão maior, lembrando que é uma leitura coletiva. Se você precisa de uma leitura específica para o seu momento, para a sua energia, entre em contato pelo WhatsApp ali comigo, ou tanto para leitura como para pedir o seu banho também, que a gente envia para todo o Brasil, tá? E a primeira carta já caiu, vocês viram, mal deu tempo de embaralhar. E a carta do mundo. Eu já vou falar que vocês estão com uma energia muito boa, tá? Quem escolheu aqui o cristal vermelho já tá de parabéns, de uma maneira muito geral, porque vocês já caem com a melhor carta, tá? Não só uma das melhores, como a melhor carta de todo o tarô. Então aí pelos próximos 20 dias, eu vou falar que vocês já podem esperar algumas coisas boas, tá? Mas precisa de alguns alertas, tá? O que acontece? Eu vejo aqui, para quem escolheu esse cristal, essa questão, eu vejo uma questão de muito avanço, tá? Progressão, mas a palavra que melhor encaixaria para vocês nesse momento seria a palavra expansão, tá? Eu vejo uma expansão na questão de novos projetos, questões profissionais, na área financeira também, a gente pode falar uma certa expansão financeira, mas principalmente em assuntos que estejam ligados a trabalho e também a um pouco de amor, tá? É muito importante a gente se atentar que esses são os dois traços principais. O que acontece? A expansão, ela vem por uma única questão: coragem. O que eu vejo, tá, que é o alerta de vocês, é uma situação aqui em que vocês correm o risco, vamos falar assim, de não conseguirem expandir, de não conseguirem avançar os projetos de vocês por dois fatores. E aqui tá meio metá-metá, metade aqui, metade lá. Então o que acontece? O que eu vejo é que uma boa parte de vocês tem medo
de seguir em frente. Uma boa parte tem medo de seguir em frente. Uma boa parte tem medo de realmente conquistar as coisas. Seja por crenças limitantes, eu não posso, eu não consigo, ou por questões realmente de achar que não vai dar certo. Mas, né, tem aquele velho ditado que o não você já tem. Então é válido sim vocês tentarem, vocês avançarem. Uma outra parte das pessoas que estão assistindo e escolheram esse cristal tem um pequeno problema que não é necessariamente a falta de coragem, a falta de movimentação. O problema está em não saber qual direção seguir. E aqui fica uma questão muito grave, né? Porque pior do que você tá parado é você andar sem direção nenhuma. É você andar sem saber para onde vai, ou pior, sem saber o que você quer, para onde você quer ir. Então toma muito cuidado com isso, porque muitas vezes, tá? É melhor você realmente ficar parado do que você andar, né, para trás, do que você retroceder. Então tomem cuidado, tenham atenção a isso, para vocês não terem nenhum problema lá na frente, tá? E acabarem entrando num caminho aí que não seja tão legal. Prestem atenção. Foco, decisão e coragem. É isso que vocês precisam, tá? Lembrando que é desse momento do vídeo até 20 dias, tá? Até 20 dias. Então, foquem nisso. E também não é o momento que o vídeo foi lançado, tá? É o momento que você está assistindo. Vale lembrar isso daí, né? Eu tava aqui, como eu falei, né? Vocês estão com uma energia até muito agitada, acalmem-se um pouco, né? Eu tô embaralhando, já saiu uma carta ali, já saiu 2 cartas aqui. Então tomam só um pouquinho de cuidado, para vocês não entrarem aí numa energia de ansiedade, numa energia, né, muito agitada e não conseguir nem dormir à noite, tá? Tomem cuidado aí. Ó, carta da Lua, carta do 8 de paus. Eu vou tirar mais uma aqui pra gente completar a primeira linha, né? E carta do 2 de copas. Como eu falei, né? Tem uma situação aqui que é tanto no profissional, tem uma situação que é tanto, né, no amoroso, no sentimental. Então o que acontece? Primeiro ponto, tá? Como eu falei, não tenha medo de seguir em frente, não tenha medo de fazer as coisas acontecerem. É interessante porque uma boa parte de vocês vai receber ajuda, vai receber auxílio, vai receber algum suporte, alguma parceria que vem para realmente fortalecer, tá, essa situação em que você está planejando, que você está pretendendo. Mas presta atenção ao que você está planejando, pensando, pretendendo. Se você não sabe para onde você vai continuar a esmo. Se você não sabe o que você quer, você vai continuar vagando perdido. A mensagem aqui está muito clara. Se você não sabe... A mensagem aqui está muito clara. Se você não sabe o que você quer, você vai continuar sem movimentação. Se você não sabe... Deixa eu arrumar um pouquinho aqui que eu bati. Se você não sabe o que você precisa, você vai continuar sem saber o que você precisa. Entende? É uma situação em que eu vejo até muitas pessoas perdidas, sem terem essa ideia de imediato, sem saberem o que vão fazer, para onde vão, como vão, tá? E isso é normal, gente. Isso é normal. Vocês têm esse direito de, entre aspas, se perderem, entendeu? Vocês têm esse direito. Mas não podem viver nisso para sempre. Tá? Questão de mudança, questões de viagem, vocês podem seguir tranquilos, tá? Até porque o caminho que vocês vão fazer é um caminho que vai trazer muita prosperidade. Tá? É um caminho que vai trazer muita prosperidade para vocês.
muita tranquilidade até em determinados pontos, né? O 10 de ouros mostra isso. E a carta da carruagem confirmando, tá? É um caminho que vocês estão seguros para ir. Mas vocês têm que querer ir. Ah, Felipe, mas a mensagem é essa? Parece uma mensagem de imediato, parece uma mensagem muito bobinha, muito simplista. Mas você tem a capacidade de fazer as coisas. E você faz quando o seu coração está envolvido. Você faz quando o seu querer está envolvido. Se você não está sentindo tesão por fazer algo, se você não está sentindo aquele chamado para fazer algo, esquece, não vai dar certo. Você tem que fazer aquilo que gosta, você tem que focar naquilo que te atrai. Você tem que focar naquilo que seja recompensador para você. É aquilo que dá o dinheiro, né? Para quem, falando no profissional, para quem está trabalhando, tem que ser algo que tenha uma remuneração, mas também que você goste de fazer. No relacionamento é a mesma coisa. Não adianta você estar com a pessoa mais linda, maravilhosa da Terra, se você não está dando match com a pessoa. Os pensamentos são diferentes, as ideias são diferentes, seus gostos são diferentes, seus hobbies, passatempos. Você tem que estar com alguém que você ache atraente, ao mesmo tempo que seja alguém que você tenha uma afinidade. Não é só físico e também não é só mental. Entende? A missão de vocês para os próximos dias, se você ainda não tem isso compreendido na sua mente, é uma situação muito clara, muito simples de encontra o seu eixo, encontra o seu equilíbrio. Se você está pensando em mudar de emprego, se você está pensando em terminar um relacionamento, né? Ou da mesma forma, né? Se você quer investir profissionalmente em algo, se você quer tornar o relacionamento mais sério, noivado, casamento, cabe a você. Realmente está te valendo a pena isso hoje? Se isso está valendo a pena, gente, não tem por que perder tempo. Tá? Se realmente está equilibrado, não tem por que perder tempo. É só ir e fazer acontecer. Mas vocês têm que ter certeza do que vocês querem. Muitos aqui estão na dúvida. E ao mesmo passo que algumas pessoas aqui estão na dúvida, que escolheram esse cristal, uma boa parte de vocês, tá? Me parece que estão só esperando a confirmação de algo. Eu quero investir num projeto e eu não sei se isso é bom. Se você tem essa sensação no seu íntimo, no seu coração, essa é a mensagem para você ir em frente. Essa é a mensagem para você fazer acontecer, tá? Então não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preguiça de fazer acontecer, tá? Se você esperava uma mensagem para te dar um aval, é esse momento aqui que você está precisando, é esse momento que você estava querendo, tá? Então, aí sebo nas canelas faz acontecer sim, tá? Ó, carta do Rei de Espadas, o intelecto, justamente mostrando, né, que você tem a capacidade. A gente falou, né, ali com o tarô, agora com as cartas dos guardiões, a gente falou muito do você faz acontecer quando você quer, quando você gosta do que está fazendo. As coisas fluem naturalmente. E mais do que isso, não é pelo simples gostar, é porque você tem capacidade de fazer as coisas acontecerem. Você é capaz de fazer os pensamentos acontecerem, as coisas acontecerem, as ideias acontecerem. Não tenha medo. O caminho está aberto para vocês. Lembra que eu falei ali no começo, né? A energia, ela tá muito boa para vocês. Quem escolheu o cristal vermelho
né? A mensagem ela pode estar até muito branda, justamente por isso, porque a energia ela tá muito boa para vocês. Só que tá na mão de vocês escolherem. Tá na mão de vocês fazer acontecer. Vocês querem que aconteçam? Então vai e façam. Não tem que esperar ninguém. Não tem que esperar por terceiros. Quem vai se doer, quem vai assumir responsabilidade e precisa se movimentar é você. Muitos, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, muitos ainda não conquistaram o que deveriam porque ainda não se movimentaram de fato para aquilo. Não se movimentaram da forma que deveriam ainda, com a firmeza que deveriam para aquilo. Talvez dúvida, incertezas, medo, não importa o motivo. O que importa agora é você assumir a sua responsabilidade e fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Tá? Essa é a sua obrigação, essa é a sua responsabilidade. Tá? O caminho está aberto, gente. Se você pensou em alguma coisa, né? Se você pensou em alguma pergunta quando fez a escolha, tá? Aqui do cristal, eu vou te falar. O caminho está aberto. Não tem por que ter medo. Não tem por que achar que alguma coisa está te atrapalhando. Para a grande maioria, 99,9% que escolheu o cristal vermelho, a única coisa que está atrapalhando é falta de atitude de vocês. Só. De resto, as energias estão muito boas. Então vão sem medo. Tá bom? Entendido? Se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários "irei sem medo", para eu saber que vocês estão acompanhando. Tá? E bora lá, que agora a gente vai pro cristal ametista. E bora lá, né? Começamos aqui o cristal ametista. Lembrando que é uma leitura coletiva, geral, né? Para quem está no YouTube. Se você precisa de uma leitura específica para a sua energia, para o seu momento, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui na tela. Vou deixar na descrição também. Entre em contato para a sua leitura particular. E também, se você quiser, né, fazer o pedido dos seus banhos, tá? Os banhos é importante falar que cada frasco tem duração para 1 mês, tá? Ele rende 4 semanas de uso. Vem com manual de instrução, vem com tudo certinho. Né? Ah, Felipe, mas banho tem manual? É bom, né? Porque banho energético nem todo mundo tá acostumado. Então eu explico certinho como faz, tá bom? E vamos lá. Hoje, como eu falei, né, sem uma pergunta específica, vamos verificar o que esperar dos próximos dias, né? Como eu falei para o pessoal do vermelho, eu vou estipular para vocês aqui também, tá? O pessoal do ametista, eu vou estipular também um período de 20 dias, tá? Nem um pouquinho demais, nem extenso demais, tá? Para a gente conseguir trazer aí uma assertividade maior para os próximos 20 dias, a partir do momento que você está assistindo o vídeo. Não é do momento do lançamento do vídeo, tá? Essa leitura aqui, ela é aberta para todos. Então, vamos ver o que esperar dos próximos dias, né? Os próximos 20 dias. E a gente começa já com a carta do enforcado. Eu vou ser sincero que eu não estou sentindo uma energia completamente negativa, tá? Me parece que uma boa parte dos que escolheram o cristal ametista estão com uma energia boa, sim, tá? Mas uma outra parcela dos que escolheram precisa tomar um pouquinho de cuidado energético, tá? Um pouco mais pesadinhos aí. Mas, de uma maneira geral, nos próximos 20 dias, esperem mudanças bruscas, abruptas, que vão te forçar a enxergar as coisas por outros olhos, tá?
muita atenção. Se você, né, tem motivos para ser posto no lugar do outro, aprender a empatia, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Se você só precisa entender as coisas por outros olhos, eu vou ser muito direto, tá? Eu não peguei nem a carta negativa, vamos falar assim. Se você tem motivos para enxergar a vida com outros olhos, a situação com outros olhos, eu vou ser muito sincero. Eu espero que não seja algo muito ruim. Algumas pessoas, muitas vezes, só precisam afastar um pouquinho para enxergar a obra como um todo. Outras pessoas precisam ser pintadas, né? Falando uma alusão da obra. E outras pessoas precisam segurar o pincel para pintar. Toma cuidado, tá? Toma cuidado porque o universo ele cobra. Se você é inflexível, se você é duro nas palavras, no entendimento, a vida vai te dar uma lição. E aqui é onde a gente tem o cuidado. Muito cuidado, tá? A carta do Sol é uma carta que envolve algumas questões muito pesadas. É uma das melhores cartas do tarô? Sim. Mas nesse aspecto de sombra dela é uma carta muito densa, porque ela fala de um ego muito grande. Ela fala de doença. Ela fala de situações que vão ser reveladas, você gostando ou não. Se você tem motivos para esconder algo, se você não se compadece pelo outro, se você tem um ego que acha que é imbatível, essas 3 situações eu vou falar. Eu tenho pena do que pode acontecer. Felipe, mas você tá botando pressão, você tá botando medo. É para colocar medo mesmo. Eu não tô falando aqui, eu não tô falando para você que só não consegue entender uma situação porque talvez você nunca viveu aquela situação. Mas você é empático, você é compreensivo, né? Porque uma pessoa que é compreensiva, ela pode não compreender por completo uma situação, mas ela tem. Então toma cuidado. Toma cuidado. Uma pequena parcela, e esses são os mais tranquilos, tá? Uma pequena parcela precisa entender a única situação que talvez o que você esteja fazendo, a forma a qual você esteja fazendo, esteja dando errado, porque você está tentando e não está ousando o suficiente. Então tente ousar um pouco mais. Escute um pouquinho menos o seu ego e dê mais atenção a outros que estão te avisando, te dando oportunidades, querendo te ajudar. Né? Porque infelizmente tem gente, pode ser o seu caso, de muitas vezes a pessoa estender a mão e você achar que ela tá te chamando de incapaz, porque ela ofereceu ajuda. E não é bem assim, tá? Tenta não ser quadrado o suficiente para resolver as situações, tá? Dentro desses 20 dias, tente ousar, tente ser mais criativo, tá? Essa, né, é a mensagem para quem tá mais tranquilo, tá? Mas tem gente aí que vai dar uma penadinha. Ó, carta dos 6 de ouros. A gente já abre aqui falando da questão de equilíbrio. É o que eu tô falando, gente. Se vocês dão motivo, tá, de terem forçadamente que se colocar no lugar de alguém, tomem cuidado, tá? A vida, ela vai trazer equilíbrio e ela vai descer ceifando muita coisa de vocês. Vai descer ceifando muita coisa de vocês. E infelizmente, a parte mais difícil que eu vejo é que
uma grande parcela aqui, ela vai sofrer, tá? Alguma perda, alguma dificuldade no sentido de saúde ou no sentido financeiro. Ou os dois, tá? Ai, credo, Felipe, você tá falando que alguém vai morrer na minha família ou alguma coisa? Não, não é isso. Mas toma cuidado com os sustos que a vida pode te dar. Toma cuidado com as situações que a vida pode te dar. Eu vou ter que ser mais duro, porque a leitura tá pedindo isso, tá, gente? Mas cuidado com ficarem acamados. Cuidado, né? Sei lá, tombou, quebrou o pé, quebrou a perna. Cuidado com a dificuldade de locomoção. Sabe aquele... até aquelas coisas, né? O pessoal, principalmente na internet, faz muito vídeo, né? Brincando, né? O karma instantâneo. Você tira sarro de alguém porque, sei lá, ela tá numa cadeira de roda. Infelizmente tem gente que é assim. E aí acontece alguma coisa e a pessoa ela fica numa cadeira de roda. Entende a alusão? Eu acho que eu não preciso me estender muito a isso, até para não deixar muito pesada a situação. Mas entenda, tá? Toma cuidado com os comentários que você faz, os pensamentos que você tem. Porque aqui o universo ele vai vir, mas ele vai vir para castigar, tá? O universo ele vem para castigar, ele vem para estruturar e te ensinar as coisas como você precisa aprender, não como você quer. E isso é a mensagem difícil, tá? Agora a gente entra nas mensagens boas, porque me parece que o que tinha para ser dito já foi, tá? Para quem está bem e não está nesse extremo, perceba, extremo não é todo mundo que está lá. Os próximos dias eles vão te forçar a pensarem fora da casinha, a se colocarem fora do comum e principalmente fazerem as coisas acontecerem de uma forma muito ampla, tá? Para vocês estruturarem situações na vida de vocês. Vocês têm capacidade de fazer muita coisa acontecer, mas muitos aqui não estão confiando o suficiente. Não estão confiando o suficiente para fazer as coisas acontecerem e, ao mesmo passo disso, não estão considerando, né, comentários, ajudas que estão sendo dadas. É engraçado porque parece até uma coisa meio, né, meio díspare. A pessoa ela não está confiando 100%, mas ao mesmo tempo ela não quer aceitar ajuda, ela não quer dar o braço a torcer para mostrar, né, que, olha, eu sou capaz. Toma cuidado, tá? E o nome disso é cabeça dura. Toma cuidado só para não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Por falta, tá? Ó, de novo, a questão emocional, o emotivo. Toma cuidado só para você não fazer as coisas serem mais difíceis do que elas já são. Seja mais criativo, seja mais receptivo, que as coisas elas vão se ajeitar sim para você. Elas vão se resolver sim para você. Mas é importante vocês saberem reconhecer o momento de pedir ajuda. Olha o quanto que a gente está falando, tá? O momento de pedir ajuda, o momento de fazer as coisas acontecerem, tá? E simplesmente confiarem mais no taco e não ficarem se prendendo a uma teimosia excessiva, né? Ah, Felipe, tem teimosia que não é excessiva? Tem, né? Que é aquele que quando a água começou a subir, tá na coxa, falou, opa, peraí, tem problema, né? E tem gente que espera tapar o nariz pra sair correndo pra tomar uma atitude. Então infelizmente existem extremos e extremos. Ó, caíram 3 cartas aqui, mas eu preciso só de uma, guardiões. Uma cartinha só. Vamos ver aqui o que tem. Ó, já caiu seu Marabu, né? Sempre seu Marabu. Carta do Exu Marabu, negociador.
Olha só o que eu tô falando, gente. É vocês terem a noção de quando saberem pedir ajuda, quando fazerem as coisas acontecerem, quando tomar uma atitude e quando não tomar uma atitude. Entende? O nome disso é ter sabedoria para fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes, né, como o próprio Cavaleiro de Paus, o Cavaleiro de Espadas, ele vem, né, muitas vezes rasgando, muitas vezes, né, derrubando o que está na frente. Em alguns momentos você vai precisar realmente levar essa força à frente, não é teimosia, você levar essa força à frente e não desistir de primeira. Muitos aqui podem até desistir muito rápido, mas não querem ouvir. Não querem dar ouvido porque não gostam do que ouvem. Querido, não tem isso, tá? Não tem isso. Muitas vezes o universo, a espiritualidade, coloca o caminho para você no meio de palavras dos outros. Pessoas de confiança, tá? Não tô falando qualquer um, não. Mas você não quer escutar. Então toma cuidado, tá? Algumas situações você vai ter que abrir mão. Algumas situações você vai ter que desistir. Algumas situações você vai ter que, como eu falei, rasgar, né? Descer a espada e rasgar. Porque você está tentando resolver as coisas de uma maneira que não está sendo adequada. Talvez porque você não queira gerar mal-estar para alguém, mas está gerando para você. Porque você não quer parecer agressivo ou desesperado, mas só está piorando do seu lado. Não tenha medo de tomar atitude, tá? É importante só a gente frisar muito bem que essa questão da atitude, ela precisa acontecer com sabedoria. Ela precisa acontecer com conhecimento. Astúcia. Faça do melhor jeito possível para as coisas não saírem do controle, para as coisas não saírem do comando. Porque aqui tem muita chance boa, tá? Só que depende de vocês fazerem acontecer, sendo flexíveis, sendo sábios e, de novo, ousando mais. Não tenham medo de ousar, tá? Não tenham medo de fazer as coisas acontecerem da forma que precisam acontecer. Muitas vezes isso é difícil, muitas vezes isso é duro, eu sei, mas é o que precisa, tá? E aí, para saber que vocês assistiram até aqui, pessoal do Cristal Ametista, deixa nos comentários, né, pra gente gerar aí uma interação, deixa nos comentários, farei o que preciso. Bom, que aí eu vou saber quem tá realmente assistindo até aqui o final, tá bom? E agora eu vou lá pro encerramento pra gente terminar aqui o vídeo de hoje. E é isso, pessoal. Terminamos aqui o vídeo de hoje, né? A gente trouxe mensagens aí até que boas, né? Algumas um pouco mais complicadas, a depender da situação. Mas eu quero agradecer a todos por mais um vídeo estarem aqui comigo, mais uma sexta-feira. E se vocês precisarem de mais informações para leitura de tarô, para os banhos energéticos, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Eu tô ali para responder. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo sim, é certeza, é garantido, tá bom? Quero deixar a todos uma grande energia, tá? Que Santa Sara sempre abençoe cada um de vocês. Que o cigano Vladimir, né, sempre abençoe os caminhos de vocês junto das caravanas ciganas. E que nesses próximos dias aí sejam dias muito bons, com bastante força, com bastante fé, e que tudo de bom possa acontecer para nós e nossas famílias, tá? Um grande beijo para vocês, até semana que vem e tchau, tchau.